Pronto. Então vamos lá, gente. Potências nos resistores, exercícios. Na semana passada, quando a gente desenvolveu a teoria de potência, pelo que os meninos estão falando aqui na sala, a gente fez a questão 6 já, tá? Então a gente vai fazer as outras, que começam na página 243. Questão número 1. A tabela abaixo mostra a quantidade de alguns dispositivos elétricos de uma casa e a potência consumida por cada um deles e o tempo relativo ao uso diário no verão. Ar-condicionado, geladeira e lâmpada. Aí ele deu as quantidades que tem, a potência em quilowatts e o tempo em horas. O custo de aí ele deu embaixo, custo de 1 kW, 50 centavos. E aí ele vem com a pergunta: durante 30 dias de verão, qual é o gasto total com esses dispositivos em reais? Tá? Bom, vamos lembrar que potência é energia que você gasta dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo. Esse tipo de exercício é sempre chato por conta de ser trabalhoso. Então, a energia que cada aparelho gasta, gente, a energia é a potência multiplicada pelo tempo. Normalmente, a gente usa a potência em watts e o tempo em segundos. Só que nesse caso, como a gente vai trabalhar com o quilowatt-hora, ó, eu quero que a energia saia em quilowatt-hora e não em joule. Tá bom? Então eu vou trabalhar com todas as energias, com as potências em quilowatts e os tempos em hora. Então vamos começar fazendo aqui, ó. Para o ar-condicionado, gente, então vamos calcular a energia que o ar-condicionado consome. A energia dele. Vou chamar de E1, tá? A potência de cada ar-condicionado é 1,5 kW. 1,5 kW. Eu uso 8 horas por dia. Eu uso 8 horas por dia. 8 horas por dia. E aí eu multiplico esse valor por 2, porque são 2 ares. 2 ares. Então, por dia, só de ar-condicionado, a gente vai gastar 1,5 vezes 8, que dá 12, vezes 2, 24 kWh por dia para o ar-condicionado. Depois a gente soma tudo e multiplica por 30, tá, gente? Para fazer essa conta uma vez só. Depois para a geladeira. Depois para a geladeira. Energia gasta na geladeira. 2. É uma geladeira, a potência dela é 0,35 kWh, quilowatt, perdão, né? E ela fica funcionando 12 horas por dia, a geladeira do pé de fava. Olha lá. O cara desliga à noite a geladeira. Lembra do pé de fava, que ele desligava à noite a geladeira? Ó, 0,35 vezes 12 vai dar 3,5 mais 0,7. Eu acho que dá 4,2. 4,2 por dia. Lâmpadas, 10 lâmpadas. Lâmpadas. E3, vou calcular a energia aqui, são 10 lâmpadas. Cada lâmpada tem 0,1 kWh e ficam ligadas 6 horas por dia. Então vão dar 10 vezes 0,1, dá 6 kWh. 6 kWh. Nossa, a geladeira é bem boa, né? Mesmo funcionando 12 horas, ó. Tá. Agora eu vou pegar isso e vou fazer o quê com essas três energias, gente? Somar e multiplicar por 30, né? Porque isso aqui é por dia. Então, ó, energia total vai ser 24 mais 6 dá 30 kWh, 34,2 multiplicado por 30, já para sair por mês. 342 vezes 3, 1.000.
9, 4, 8, 12, 1020, 1026? 1026 kWh. 1026 kWh. E para fazer o valor disso, quanto custa isso, gente? Se cada quilowatt-hora custa 50 centavos, então você multiplica isso aqui por 50 centavos. Vai dar R$ 513. R$ 513. Tá aí. Alternativa B de bola. Tudo bem? Questão 2. A questão 2 fala o seguinte: o medidor de energia elétrica de uma residência consome, comumente chamado de relógio de luz, é constituído por 4 reloginhos, conforme esquematizado abaixo. São 4 leiturazinhas, né, da esquerda para a direita ali, ó. Detalhe, né, que as numerações não são iguais às de um relógio de tempo, né? Ele fala assim: a leitura deve ser feita da esquerda para a direita. O primeiro reloginho é a milhar e os demais fornecem centena, dezena e unidade. Então, tipo assim, quando você olha no reloginho, cada um dos ponteirinhos está indicando um valor para energia. Então, já vamos colocar aqui os 4 coisinhos. Tá aqui. Milhar, centena, dezena e unidade. Tipo assim, 3.422. Tá? É mais ou menos isso. Tá, aí ele fala o seguinte: a medida é expressa sempre em quilowatt-horas. Então já está em quilowatt-hora. A leitura é simples. O último número ultrapassado pelo ponteiro no seu sentido de rotação. Desculpa. A leitura é simples. O último número ultrapassado pelo ponteiro no seu sentido de rotação. O sentido de rotação é o sentido crescente de numeração. Item A. Qual a leitura do medidor representado acima, que é o primeiro ali? Então vamos lá. Leitura do primeiro medidor. 2. Vai conferindo aí. 7. 6, na verdade, né? 6. Passou do 6 ali. 6. Depois, 0, né? 1. Por que 1? Ah, é no sentido crescente, é verdade. É no sentido crescente. E 4. 2.614 kWh. Tá aí. O primeiro, 0, 1, 2. Passou o 2, né? Então não é 2? Certo. Passou o 2 é 2. Para ser 3, precisa passar do 3, né? Ou eu tô viajando? Sempre no sentido crescente, né? Porque os relógios são diferentes, né? Puta, tá sacanagem isso aqui, né, velho? Bom, enfim. Tá aí a leitura. B. Vamos supor que após um mês de medidas efetuadas, o funcionário da companhia de energia elétrica retorna à residência e realiza uma nova leitura, com com os ponteiros assumindo as posições indicadas abaixo. Qual a leitura dessa nova situação? E aí? 4. Que mais? Ah, é verdade, é 3. Já passou ali. 3. Depois passou ali 0. Depois passou do 6, 4 e 5. É isso aqui? 3.045. C. Qual é o consumo de energia elétrica do mês em questão? De 2.614 para 3.045. Vai dar 400. 300 e pouquinho.
Não, vai dar mais, né? 431. É isso mesmo. 431 kWh. Aí. Beleza? Aí, num exercício de vestibular, gente, o que que ele faria normalmente? Ele daria o preço do quilowatt-hora e pediria para você calcular o valor da conta, tá? Beleza? Tá aí, então, a questão 2. 3. Na 3 ele fala o seguinte: quem consome mais energia elétrica? Uma lâmpada de 100 watts, que fica ligada em meia hora, ou um liquidificador de 450 watts, que fica ligado durante alguns minutos aí. Como que a gente faz para calcular isso, gente? Simples. Energia, potência vezes tempo. Então veja que a gente até aqui está trabalhando só com a definição de potência. Tá, ele está contrapondo duas coisas. A primeira coisa é a lâmpada de 100 watts durante meia hora. Aí, gente, o que que a gente pode fazer? Ele perguntou quem gasta mais energia, não é? Que unidade a gente vai usar aqui? Joule ou quilowatt-hora? A rigor, tanto faz. Eu vou usar o quilowatt-hora porque eu faço menos conta. Então, ó, faz aí para mim. Energia da lâmpada. Qual é a potência da lâmpada? Não é 100? 100 watts. Eu vou pôr em quilowatt, gente. 0,1. Quanto tempo ela fica ligada, segundo o que o exercício pediu? Meia hora. Então a energia da lâmpada é 0,1 vezes meio, 0,05 quilowatt-hora. Pronto. Agora o ventilador. Agora o liquidificador. E do liquidificador. Gente, a potência do liquidificador é 450 watts, que é 0,45 quilowatt. Quanto tempo ele quer que o liquidificador fique ligado? 8 minutos. Só que aqui eu vou passar para hora. Eu vou passar para hora. Olha como eu estou passando para hora, gente. Sem precisar fazer muita conta. 8 dividido por 60. Tá bom? 0,45 vezes 8 dá 9, 18, 27, 36. Isso aqui vai dar 3,6 dividido por 60. Se eu não estou fazendo conta errada. 0,45 vezes 8, eu acho que dá 3,6, tá? Dividido por 60. 3,6 dividido por 6 dá 0,6. Dividido por 10 dá 0,06. E do liquidificador, 0,06 kWh. Tá aqui. Beleza? Então o liquidificador gasta um pouco mais. Né? Esse exercício, na verdade, ele é interessante para que a gente perceba uma coisa. O que vai determinar se um aparelho vai gastar muita energia ou não, não é só necessariamente a potência, mas é uma combinação de potência com tempo. A gente vê aqui uma lâmpada de uma potência muito pequena, comparada com um liquidificador com uma potência bem maior que a dela. A potência aqui é bem maior, né? Basta o liquidificador ficar ligado 8 minutos que ele consegue gastar a energia de uma lâmpada em meia hora. Essa é a diferença entre os aparelhos, tá? Beleza? Questão 4. É a última dos quilowatt-hora, tá? Depois entra as de PUI, PIR, PUR, PUR. Questão 4. Pequenos consumos podem parecer bobagem, mas quando somados se tornam grandes gastos. Para ajudarmos o nosso planeta e também economizarmos o nosso salário, devemos desligar os aparelhos e não os deixar no modo de espera, conhecido como stand-by.
Pensando nisso, considere a seguinte situação. Um determinado DVD, mano, nem existe mais DVD, velho. Tudo bem. Consome 20 watts em standby. Então a potência do DVD é de 20 joules por segundo no standby. Admita que esse DVD permaneça em média 23 horas por dia em standby. 1 kWh de energia equivale ao consumo de um equipamento de potência 1000 watts durante 1 hora. O preço do quilowatt-hora, 40 centavos. Conclui-se que o consumo anual, filho da mãe, em média, desse aparelho em standby é de quanto? Então, tipo, se eu evitar que o aparelho fique ligado 23 horas por dia em standby, quanto eu vou economizar durante 1 ano? É isso, tá? Bom, potência, vamos colocar aqui, ó. Energia é igual a potência vezes o tempo. A parte chata do exercício é a conta. Eu vou colocar o 20 watts em quilowatts, tá? Então vai ficar 20, 10 elevado a menos 3 vezes. Agora eu tenho que multiplicar por duas coisas, né? Como ele vai ficar 23 horas por dia nessa configuração, põe 23. E como ele vai ficar 365 dias ligados nessa configuração, eu ponho 365. E se você quiser fazer uma conta de uma vez só, o que falta para eu descobrir quanto eu economizei aqui? Multiplicar por quanto? Porque, ó, tudo isso aqui é energia, não é? Tá. Quanto custa o quilowatt-hora? 40 centavos, né? Então já vamos colocar direto a conta aqui, ó. Já põe os 40 centavos, porque daí você já sai com o valor total aqui, ó, de economia, tá? Vamos colocar aqui 4,10 a menos um. Menos um. Tá aí, ó. Beleza? Ah, vamos colar, né, gente? Vamos na colinha. Eu não sei onde tá a calculadora desse celular aqui. Achei. 20 vezes 23. De onde eu tirei esse 23? Ah, lembrei. De onde eu tirei 23? Vezes 365, vezes 4, que desgraceira, dividido por 1000 e dividido por 10. Nossa! Gente, R$ 67. Tudo isso, 1 ano. Você toma uma água aí na padaria, acabou, né? A água custa 39, é verdade. 39. Duas águas, exato. Tá bom? R$ 67, alternativa D de dado. Esse exercício deve ser feito pelo vestibular das mães, né? Considere uma geladeira que está sendo aberta e fechada assim, insistentemente por um filho rebelde, né? Vestibular das mães. Questão 5. Foi a 6 que a gente fez, né? Na aula passada. Foi. 6. 5. Questão número 5, gente. Uma família resolve. Agora vem as questões já de potências em resistor, tá? Esse assunto potência, pessoal, ele vai nos perseguir, entre aspas, no próximo conteúdo, que é gerador, tá? Não vai desaparecer. Uma família resolve substituir o chuveiro atual por uma ducha moderna com potência variável que pode atingir até 7.500 watts. Eles sabem que o chuveiro atual está ligado a um circuito exclusivo alimentado por uma tensão de 220 volts e protegido por um disjuntor de 20 amperes. Vamos parar aqui um pouquinho. Então é assim, ó, gente. Imagina que o chuveiro é um resistor. É um resistor. Então ele tem uma resistência R lá. Quando nós ligarmos o chuveiro a uma fonte de tensão U, qualquer que seja ela, obviamente vai passar uma corrente elétrica no chuveiro, uma corrente I. Só que tem um detalhe.
por uma questão de segurança, a gente vai instalar aqui um disjuntor. Eu vou chamar de Dzinho, tá? Na verdade, o disjuntor ele não tem nenhum símbolo específico associado a ele. Eu estou colocando o Dzinho aqui. E aí o que ele está falando é o seguinte: o disjuntor é de quantos amperes? 20, né? Então, tipo assim, se a corrente extrapolar 20 amperes, o disjuntor desliga. Acabou. Ele é um protetor. Então, ele está dizendo, quando ele fala que ele instalou um disjuntor de 20 amperes, o que ele está dizendo é a corrente máxima suportada por este sistema é 20 amperes. Tá bom? Geralmente não. O disjuntor ele é instalado justamente para que um excesso de corrente não danifique o chuveiro, tá? Em vez de o chuveiro queimar, o circuito desliga. Então ele fala assim: eles sabem que o chuveiro está ligado a um circuito de 220, protegido por um disjuntor de 20 amperes, com uma fiação que suporta com segurança 50. Então, tipo assim, o disjuntor é de 20, mas a fiação aguenta 50. Tá? Então, quer dizer, pode aumentar a corrente aqui que não vai dar problema. Só não pode extrapolar os 50 amperes, é o que ele está dizendo. Tá? Podemos afirmar que essa substituição pode ser feita. Né? Que substituição? Ele quer trocar o chuveiro. Aí tem lá as possibilidades. Sem qualquer alteração no circuito, o disjuntor deve ser substituído por um outro de 25. O disjuntor deve ser substituído por um de 30. O disjuntor deve ser substituído por um de 35, ou a tensão deve ser reduzida para 127. Bom, gente, para começar a história, a gente precisa considerar o seguinte: ele vai trocar o chuveiro. Trocar o chuveiro não tem como mudar a tensão. A tensão é 220. Para você mudar uma tensão de uma casa, você tem que mudar as fases do circuito. É um trabalho desgramado. Então, a gente começa o exercício admitindo que o U vale 220. O chuveiro que eu estou instalando tem que potência? 7.500. Gente, vamos fazer o seguinte: vamos calcular quanto de corrente esse cara vai consumir. Simples. Você está ligando ele em 220. Você sabe que ele vai puxar uma potência de 7.500. Faz PUI, PUI, e vê a corrente. Aí, dependendo do valor da corrente, a gente escolhe um disjuntor, né? Tá? Então fica 7.500 igual a 220 vezes I. Quanto que dá isso, gente? 30 e pouco, né? 34 e quase 35, né? É isso mesmo? Tá bom. Obviamente vai aumentar a corrente, né? Obviamente vai aumentar a corrente, tá? Ele quer então eu quero um disjuntor de 35, tá? Eu vou colocar um disjuntor de 35, D de dado, tá? Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui, que não tem a ver com o exercício, mas tem a ver com a situação. Como é que eu faria se o exercício pedisse para eu calcular a resistência do chuveiro antigo? Porque, ó, o chuveiro antigo, ele estava ligado em 220 e com 20 amperes de corrente, não era? Se ele quisesse que eu descobrisse a resistência do chuveiro antigo, eu faria como? P igual ao quadrado sobre R, né? P igual ao quadrado sobre R. Então eu faria isso, ó. Tá bom? Beleza? Isso não é importante para o exercício, mas eventualmente para outra questão. Tá? Oi. Daria para usar o URI? Daria. Daria. Porque ele deu o 20, deu o 220, tá? Daria, tá? Questão 6 já foi. Então a D de dado, né? 5. A 6 já foi. Agora é a 7. Oi. Como que eu ia saber a potência? Ah, é verdade, eu não tenho a potência antiga, né?
Então, deixa eu ver, eu poderia calcular por URI, ou eu podia fazer PUI e depois fazer por essa. Ia ficar mais demorado, né? Melhor fazer por URI mesmo, tá? Q7. Oi, disjuntar, desligar. Quando a corrente vai subir, quando a corrente sobe além do que ele é programado para funcionar, ele desliga. Acabou. Ele faz o que o fusível fazia antigamente, só que com uma vantagem. Como o fusível é um dispositivo, entre aspas, descartável, quando o fusível desarmava, você tinha que tirar aquele fusível e botar um novo. O disjuntor não. O disjuntor ele é uma chave. Desarmou, você vai lá e liga de novo. Entendeu? Tipo, era muito comum, não é do tempo de vocês, mas era muito comum. Eu, por exemplo, eu ia na casa da minha avó, na época que não tinha disjuntor, ela tinha uma caixa, não uma caixa, mas um pacote cheio de fusível. Vários, tinha uns 10, 12 fusíveis, que era muito comum as pessoas terem em casa. Porque do nada, sa- sabe quando às vezes você tá, tipo, na sua casa, de repente dá um pico de força e a força acaba? Então, muitas vezes isso acontece porque a corrente ela dá uma subida. A corrente ela não é constante. Ela dá uma oscilada. E é nessa oscilação que o disjuntor tem que desarmar. Só que no fusível não, ele quebrava. Porque a corrente, o que que é o fusível, na verdade? É um fio muito fino. Tão fino que se a corrente ali for muito grande, o fio esquenta demais, e ele quebra. Entendeu? Agora, como funciona dentro do disjuntor, eu não sei te dizer. Que tipo de situação ocorre ali que ele desarma, desliga automaticamente, tá? Exatamente. Ele é um resistor. Só que com a diferença de que se a corrente aumentar demais, ele desliga. Ele não queima, necessariamente. Tá? Questão 7. Os circuitos elétricos A e B, esquematizados, utilizam quatro lâmpadas incandescentes L idênticas com as especificações 100 watts, 110 volts e uma fonte de tensão de 220. Os fios condutores que participam dos dois circuitos elétricos podem ser considerados ideais, isto é, não tem resistência. Então vamos desenhar os dois circuitos, que daí a gente já consegue falar um pouquinho melhor sobre isso. No primeiro circuito, gente, o que que ele fez? Ele pegou um gerador, uma bateria de 220 volts e conectou quatro lâmpadas, duas a duas em paralelo. Ou melhor, duas a duas em série com, com as associações em paralelo entre si, ó. Um negócio meio assim. Ah, ficou meio estranho aqui. E aqui. Pronto. Na segunda situação, deixa eu desenhar de outra cor, ele coloca todo mundo em série. Aqui uma lâmpada, outra lâmpada, outra e a quarta aqui. Pronto. Ó, o detalhe que ele fala é o seguinte, gente. Quais são as especificações de cada lâmpada? 100 watts e 110 volts. Então, ó, potência 100 watts e 110 volts. Ô, gente, o negócio aqui é o seguinte. O fato de você ter uma lâmpada com especificação 100 watts, 110, quer dizer o quê? Que se ela for ligada em 110, se ela for ligada em 110, a potência é 100 watts. Tudo bem? Tá. Aí ele vai fazer algumas perguntas. Qual é o valor da resistência ômica de cada lâmpada e a resistência ômica equivalente de cada um dos circuitos? Então, primeiro ele quer a resistência da lâmpada e dos circuitos. Gente, para eu calcular a resistência da lâmpada,
eu vou pegar as especificações dela. Ela saiu de fábrica com essas duas indicações. Então, P é igual a U ao quadrado dividido por R. Portanto, o R é igual a U ao quadrado, que é 110 vezes 110, dividido pela potência, que é 100. Olha lá, tudo bem? Cancela os dois zeros com zero daqui com zero daqui. As resistências. Opa, vocês viram isso? Arroe! Hoje vai. 121 ohms. Tá ali, ó. Isso é a primeira parte do item A, né? Tudo bem? Ô, gente, aí, uma coisa para ajudar a nossa vida, por exemplo, você está fazendo uma prova discursiva, né? Faz o seguinte: você não vai ter que calcular o REC? Bom, vamos por mais fácil, vai. Dá uma olhada no circuito B. No circuito B, eu tenho 4 dessas lâmpadas em série. Gente, por favor, eu sei que eu estou sendo um pouco prolixo, mas me justifica por que que eu posso afirmar que esses caras estão em série? Porque a corrente que passa neles é a mesma. A corrente não divide. A corrente não divide. Percebe que aqui, quando a corrente chegar nesse ponto aqui, ó, nesse nó, ela vai dividir em duas partes. Aqui está paralelo. Então, ó, já vamos calcular o REC aqui, que é bem fácil. 4 vezes 121. 484 ohms. 121 mais 121 mais 121 mais 121. Tá. Agora, na associação em paralelo, você tem 121 aqui e aqui. E aqui e aqui. Ó, esses dois aqui estão em série, com um com o outro, né? Então dá 242. Mas isso aqui também está em série, ó. 242. Então você tem um de 242 em paralelo com outro de 242. Quando os resistores têm o mesmo valor, eu pego o valor de um deles e divido por 2, certo? Vocês conseguem fazer isso de cabeça, gente? Ó, REC é 242 em paralelo com 242. 242 dividido por 2, que dá 121 ohms. Tudo bem? Vocês querem que faça passo a passo? Não? Qual vai gastar mais energia, hein? Se os dois ficarem ligados ao mesmo tempo, os dois circuitos, né? Eu tô falando. Qual será que vai gastar mais energia? Porque os dois estão ligados no 220, não estão? Ele fala isso. Os dois estão ligados no 220. Então a DDP é a mesma, tá? Então vamos lá. Bom, o item A já foi, né? Calcule a potência dissipada por uma lâmpada em cada circuito. Calcule a potência dissipada por uma lâmpada em cada circuito A e B para indicar o circuito no qual as lâmpadas apresentam maior iluminação. Aqui ele quer saber qual lâmpada está brilhando mais. Essa questão do brilho, gente, ela é super conhecida em vestibular. O que que eu preciso calcular para saber qual lâmpada está brilhando mais? É a potência, ok? Então vamos. Eu posso calcular a potência pelo PUI, pelo PUR, pelo π quadrado, né? Eu acho que eu vou usar a fórmula do PUR. Por quê? Porque eu não tenho a corrente nos circuitos. Tudo bem, eu posso achar, mas vai demorar mais. Então, só que aqui a gente precisa ter um pouco de olho clínico. Olha só, eu vou pegar meus dedos e vou colocar
em dois lugares do circuito. Vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo e aqui, ó. Se eu encostar meus dois dedos aqui, eu tomo choque? Tomo, tomo. Tô encostando, tô basicamente enfiando o dedo no gerador, ó. De quantos volts é o meu choque se eu encostar aqui? 220. Tudo bem? Tá. Agora eu vou encostar o dedo aqui, ó, e aqui. Eu tomo choque? Quanto? 110. Por quê? Tudo isso aqui não é 220? Essa lâmpada não tem a mesma resistência que essa? Então faz uma conta comigo rápido aqui, ó. Imagina uma corrente passando aqui. Chama de I. Imagina essa mesma corrente passando aqui. Você concorda? Porque eles estão em série. Se eu fizer URI aqui, eu não vou achar DDP só desse resistor? E se eu fizer URI aqui, eu não vou achar só DDP desse resistor? Só que vocês concordam que o URI daqui tem que ser igual ao URI daqui? Que a conta é igual. Então, U mais U tem que dar 220. Moral da história, essas lâmpadas, do jeito que elas foram ligadas, desse jeito aqui, cada uma delas está funcionando com 110. Tanto aqui como aqui, ó. Aqui também, ó. 110, 110. Tá? Então, assim, essa lâmpada está funcionando no 110. E eu tenho a resistência dela. Eu tenho a resistência dela. Espera um pouco, gente. Não, não pode continuar. Só vou trocar de cor aqui que não ficou legal. Espera aí. 110 e 110. Tá, agora eu vou então calcular a potência dessa lâmpada, tá? Potência igual a U ao quadrado dividido por R. Potência igual a 110 vezes 110 dividido pela resistência dela, que vale 121 watts. Tá aí, ó. Agora eu vou fazer para essa. Mas aqui não precisa nem fazer a conta para perceber, quer ver, ó? As resistências são 121, não são? 121, 121, 121, 121. E a corrente que vai passar por todos eles é a mesma. Só que tem um detalhe, gente. Essa lâmpada vai estar mais fraquinha, o brilho dela. Vai estar mais fraquinho. Por quê? Vamos lá. Se você fizer URI mais URI mais URI mais URI, quanto tem que dar 4 vezes isso? 220. Só que os Us não são os mesmos? 120 vezes I, 121, né? 121 vezes I, 121 vezes I, 121 vezes I, 121 vezes I. Moral da história, cada lâmpada está submetida a quantos volts? 55 volts. Se eu encostar o dedo aqui, ó, 55 volts. Aqui, 55 volts. Se eu encostar o dedo aqui, ó, aqui, 110. Sacaram? As lâmpadas estão com voltagens menores. Tá bem? Como é que eu calculo a potência dessa lâmpada? Potência igual a U ao quadrado sobre R. Você não precisa nem terminar de fazer a conta. Porque a hora que você põe ela no papel aqui, ó, você percebe claramente que a potência é menor. Potência é menor. Tudo bem? Quantas vezes a potência dessa lâmpada aqui é menor que a outra? 4 vezes. 4 vezes. Ela está com o brilho bem fraquinho. Sabe quando
Vocês lembram que, bom, eu já falei várias vezes, eu acho isso aqui. O que que acontece, por exemplo, se você ligar um aparelho que funciona no 220 numa tomada 110? Ele funciona fraquinho, não é? É isso que está acontecendo com essa lâmpada. Ela é feita para funcionar numa tensão de 110. Só que ela está funcionando no 55. Então ela tem uma luz ali, mas é pequena, tá? Beleza? Oi. Aham, aham, aham. Porque aí seria 110 para elas, exatamente, tá? Oi. Não, isso aí, foi bom você ter falado, Rodrigo. Porque não dá para você falar do brilho pela corrente. Você tem que só pela sua potência. Quando é que você pode, por exemplo, associar o brilho com corrente? Quando você tem, por exemplo, dois resistores em paralelo. Dois resistores em paralelo. Porque aí o que que acontece? Pensa comigo, ó. Imagina que você tem dois resistores em paralelo, R1 e R2. Quando os dois estão em paralelo, qual é a certeza que você tem? Que a DDP é a mesma. Fechou? Aí lembra que P igual I? Se a DDP é a mesma, para que a potência fique maior, a corrente precisa ser maior. Aí você olha na corrente. Tudo bem. Mas esse é o caso onde você faz isso com segurança. Aqui não dá para fazer isso não, tá? Desculpa. Questão número 8. Nossa, olha o tamanho do circuito. Questão número 8. Oi. Aqui você está falando? Não. 55 aqui? Então, porque se aqui for 55, aqui também é 55. Então a DDP aqui tinha que ser 110. Não, não, é 220. Então, 220 é a DDP isso tudo aqui, ó. Aqui é 220 e aqui é 220. Sacou? Porque os dois estão em paralelo. Agora, dentro disso, 220 é 110, 110. Porque essas duas estão em série, tá? Questão número 8, gente. O circuito elétrico ao lado, na verdade abaixo, apresenta uma associação mista de lâmpadas incandescentes com os valores das suas resistências elétricas considerados constantes. O circuito é alimentado por uma fonte ideal, que é uma bateria, né, no caso, de 148 volts. Daí ele vai pedir três coisas. Item A, calcule a corrente total cedida pela fonte ao circuito. B, calcule a corrente que alimenta a lâmpada de 30 ohms, que é a lâmpada L2. E C, a lâmpada que apresenta maior luminosidade é aquela que dissipa maior potência. Mostre qual delas dissipa maior potência. Então, é basicamente aquilo que a gente fez, só que agora num circuito um pouquinho mais chato. Então, ó, a primeira coisa que vocês já podem ir fazendo, gente, enquanto eu vou desenhando aqui, é calcular o REC do circuito, tá? Para a gente poder calcular a corrente. Se vocês me permitirem, eu vou desenhar o circuito um pouco diferente, tá? Eu vou fazer ele todo ele na horizontal. Então, eu tenho primeiro aqui um de 20 e aqui um de 30. Aqui 30. Aí eu fecho aqui. Aí depois ele vai passar por um de 20 aqui. 20. E depois um de 30, de 10 e um de 10. Aqui.
10 e 10. Pronto, ó. Uma sugestão para quem tem dificuldade de fazer as contas com circuitos é desenhar o circuito sempre na horizontal. Porque é o seguinte, por que que esse desenho ele facilita a nossa vida? Pelo seguinte, você concorda que esses dois resistores estão em paralelo? Então eles têm a mesma DDP. Tá. Esses dois aqui também, não tem? Mesma DDP. Então, só que isso, isso e isso estão em série. Então, tipo, esse pedaço aqui, ele está gastando uma voltagem U1. Esse outro pedaço aqui está gastando uma voltagem U2. E esse pedaço aqui está gastando uma voltagem U3. Quanto tem que dar a soma desses três U's, pessoal? 148 volts. É muito importante que vocês percebam isso com a questão da tensão, tá? Bom, primeiro vamos calcular a corrente. Então, item A. U igual a REC vezes o I total. Produto pela soma. 600 dividido por 50. Corta, corta, dá 12. 12? 12 mais 5, 17. 17 mais 20, 37. 37. A DDP vale quanto? 148. Então, 148 igual a 37 vezes I total. Gente, só antes, para ter certeza. Alguém ficou com dúvida de onde eu tirei o 37? Porque eu fiz de cabeça o REC, tá? Aqui. Se alguém tiver com dúvida, eu volto e a gente faz juntos aqui, no passo a passo. Tá, quanto que deu a corrente? 40, dá 4, né? Dá certinho 4 aqui, ó. Então, o I total igual a 4 amperes. Ok? Tá aí. B. A corrente que alimenta a lâmpada de 30. Ó, antes de colocar de 30, vamos colocar as outras. Ô, gente, quantos amperes passam aqui? 4. Aqui passa 4. Aqui passa 4. 4 amperes. Quanto passa aqui, aqui, ó? Aqui tem que passar 2 e 2, porque os resistores têm a mesma resistência. 2 e 2. Claro que ele deixou mais difícil para perguntar, né? Qual é a corrente que passa aqui? Bom, gente, aqui você tem que pensar o seguinte. Eu vou chamar as correntes, como a gente não sabe quanto valem as correntes, eu vou chamar a corrente aqui de I1 e aqui de I2. O que que eu sei sobre essas duas correntes? Primeira, a soma tem que dar 4 amperes, né? Tá. Então, quando você se depara com uma situação como essa, você tem dois caminhos aqui. O caminho rápido é perceber matematicamente a relação entre as correntes. Nem sempre isso é tão simples. Ah, por exemplo, aqui ficou muito fácil você perceber que a corrente era 2 e 2, porque as resistências eram iguais. Se você tem dificuldade de perceber quanto vale a corrente aqui, qual que é a dica que eu te dou? Você primeiro escreve o seguinte, ó. I1 mais I2 é 4. Isso tudo bem, né? I1 mais I2, 4. Só que tem um detalhe. Esses dois resistores não estão em estão em paralelo entre si. Então eles têm a mesma DDP. Ô, gente, faz uma conta comigo aqui. Quanto vale a DDP nesse resistor aqui, ó? Vale 20 vezes I1, não vale? Isso é o U. Quanto vale a DDP nesse resistor aqui, ó?
30 vezes I2. Mas essas DDPs não são iguais? Iguala. Quer ver, ó? 21 é igual a 32. Ao igualarmos as duas DDPs, eu vou achar uma relação entre as correntes, que nesse caso fica que I1 é 1,5 e 2. Ou seja, tá vendo essa corrente aqui, ó? Ela é 1,5 vezes maior do que a de baixo. Gente, pelo amor de Deus, por que que a corrente aqui é 1,5 vezes maior que a de baixo? Porque o resistor de baixo é 1,5 vezes maior que o de cima. Por isso que a corrente ela vai se contrabalançando. Tá, o que que eu faço agora então? Substitui aqui, ó. Quanto vale a corrente I1? I1 é igual a... Peraí. Fica 1,5 e 2 mais I2 igual a 4. I2 igual a 4 sobre 2,5. Vê aí. 4 sobre 5 sobre 2 é a mesma coisa que 4 vezes 2 quintos, dá 8 quintos, dá 1,6. Acho que dá 1,6 amperes. 1,6 ampere. O I2. Então aqui vale 1,6 ampere. Quanto tem que valer aqui, gente? 2,4. A soma tem que dar 4. Prontinho. Destrinchamos o circuito inteiro, tá? Tá aí. Ah, não, eu quero fazer uma outra coisa aqui. Porque ele pergunta qual que brilha mais. Oh, vamos primeiro calcular os US. Os US. Os US. Tem uns US que é bem fácil de calcular, ó. Quanto vale U aqui no meio? Só esse resistor, gente, gasta quantos volts da bateria? 120. Faz URI aqui, ó. Se eu botar o dedo aqui, ó, e botar o dedo aqui, zzz, eu vou tomar um choque de 120 volts. Então aqui, ó, eu vou quebrar ele assim, ó. 120 volts. Não é 120, não. É 80. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. 4 vezes 20, né? Animal. Tá, agora vamos calcular o U desse pedaço aqui, ó. Bom, o U daqui e o U daqui é o mesmo. Que os caras estão em paralelo, né? Aqui vai dar 20. 20. 20 volts só nesse pedaço do circuito. Aí, gente, para você descobrir o outro U, ou você faz URI aqui ou aqui, que tem que dar a mesma coisa, ou você subtrai, né? Quanto que vale o U total? 148. 148. Aqui eu gastei 20 e aqui eu gastei, desculpa, aqui eu gastei 80 e aqui eu gastei 20. Então eu já gastei 100. Então aqui tem que ser 48 volts, tá? Só para só para confirmar, ele não pediu isso, mas a gente está calculando. Tá aí. Então agora a gente sabe todas as correntes e sabemos também todas as DDPs, todos os potenciais que cada pedaço do circuito está submetido, tá? C. Mostre aquela que apresenta maior luminosidade. Bom, aí assim, né, gente? Para você calcular a lâmpada, para você determinar que lâmpada está em maior luminosidade, basicamente é calcular a potência.
Por que que eu coloquei, por que que eu calculei o U? Porque eu sempre gosto de calcular a potência pelo PUI, porque para mim é a conta mais fácil que tem, tá? E aí, qual lâmpada tem maior PUI? Eu acho que é essa daqui, ó. Essa lâmpada aqui tem maior PUI. Porque, ó, o U dela é grande, né? Ela tá com 80 volts de tensão. E ela está sendo percorrida pela maior corrente. Então, se você fizer PUI para todas as lâmpadas, claro, cada uma com a sua voltagem, né? Essa daqui vai dar maior, ó. 80 vezes 4, tá? Vou escrever aqui, ó. A lâmpada de maior potência é a L2, né? Potência dela, U vezes I. 80 vezes 4. É, né? 4, isso, 320. Tá bom? Tudo bem? Ah, mas não daria para descobrir de cabeça que essa lâmpada é a maior? Só tomar um pouco de cuidado, gente, pelo seguinte. Talvez alguns de vocês tenham pensado assim. Vê se isso passou na tua cabeça. Cara, eu já estava desconfiado que essa era a lâmpada, tinha maior potência, porque é a lâmpada que está com maior corrente. É, de fato, a lâmpada estar com uma corrente alta é um indício de que ela tem uma potência alta. Só que tem um detalhe nessa história. A DDP, você precisa conhecer a DDP. Não é porque a lâmpada está com a maior corrente que ela necessariamente tem a maior DDP. O que importa é que esse resultado tem que ser o maior, tá? Se você fizesse com a U quadrado sobre R, ia dar a mesma coisa, tá bom? Então aqui está a resposta do item C. Oi, é L3 aqui? Ah, é a 3, verdade. L3, obrigado. L3. Questão número 9. Uma lâmpada incandescente para 220 volts dissipa uma potência de 100 watts, 60 watts. Por engano, liga-se a lâmpada a uma fonte de 110. Determine a potência que a lâmpada dissipa nessas condições. Considere que a resistência da lâmpada é constante. Então, tipo, é o caso que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Bom, você tem uma lâmpada que é feita para funcionar em 220 e ela dissipa 60, né? O que que acontece com a potência dessa lâmpada se eu colocar ela numa tensão menor? A gente já sabe o que acontece, ela cai. A lâmpada vai brilhar menos. Quantas vezes menos? Bom, ele pede para a gente considerar que a resistência da lâmpada não muda. É constante. Ué, mas espera um pouquinho. Se a resistência da lâmpada não mudou, o que que mudou? Ele vai ligar no 110. Então a lâmpada vai receber menos energia. Bom, a potência de uma lâmpada é U ao quadrado sobre R. E aí eu tenho duas situações, antes e depois, concorda? O que não vai mudar nas duas situações é a corrente, a resistência. Então eu vou escrever assim, ó. R antes igual a R depois de você trocar a DDP. Tá. Resistência vai ser U ao quadrado sobre potência.
Tá bom. U antes sobre potência antes igual U depois dividido por potência depois. Tá aqui. Você consegue fazer essa conta, gente, sem colocar muito número, porque é o seguinte, ó. O U antes, ele vale 220, não é? E o U depois, quanto vale? A metade disso, não é? Metade de 100, de 220? Então, olha como é que eu faria essa conta, ó. U ao quadrado sobre P igual a U sobre 2 ao quadrado sobre P. Ó. Ao invés de colocar os números, eu vou tentar colocar na proporção. Aqui era 220. Aqui ficou 110, ó. Tá? Desenvolve. U ao quadrado sobre P antes igual. Ô, gente, aqui vai ficar meio U ao quadrado. Meio U ao quadrado. Então, meio elevado ao quadrado é 0,25 U2. Vê aí, ó. Tudo isso dividido pela potência depois. Pronto. Como a potência é diretamente proporcional ao U ao quadrado, se eu diminuo o U, a potência diminui ao quadrado. Entendem o que eu estou dizendo? Daqui para cá, a potência dividiu pela metade, não é? Desculpa, o U dividiu pela metade, então a potência vai cair 4 vezes, ó. Cancela o U ao quadrado, a potência depois é igual a P antes vezes 0,25. Se você tivesse percebido isso, se você tiver percebido isso antes de fazer a conta, ó, para quem manja de grandeza, é isso aqui, ó, gente. A potência é diretamente proporcional ao U ao quadrado, ou seja, tudo que acontecer com o U, com a potência acontece ao quadrado. Então, quando ele pega uma lâmpada de 220 e liga no 110, o que que ele está fazendo com a tensão? Dividindo por 2. A potência tem que cair 4 vezes, tá? Vai para 15 volts, tá bom? Tá aí. Essa não tem alternativa, né? Não? Beleza. Ui. Aí. Plus.